Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio dessa série fantástica que nós estamos produzindo sobre saúde mental. Hoje é um tema denso, já vou logo avisando, mas é um tema de fundamental importância e relevância para a saúde mental de uma forma geral, para as pessoas de uma forma geral. A gente hoje vai falar com o CVV, Centro de Valorização à Vida. Nós vamos falar sobre suicídio, nós vamos falar sobre prevenção ao suicídio. E para isso, nós estamos recebendo aqui um voluntário do CVV que topou vir até aqui explicar para a gente o que é o CVV, como é que a gente aciona o CVV e muitas outras coisas importantes e fundamentais quando a gente trata desse tema. Eu estou recebendo aqui hoje o Antônio Batista, ele é engenheiro eletricista aposentado, voluntário há 25 anos no CVV. O Antônio realiza atendimentos no posto do CVV de Pinheiros, ele estava me dizendo aqui que nesta madrugada esteve lá trabalhando, e ele atende não só, o CVV atende não só pelo 188, telefone 188, como também atende por e-mail e por chat. Então você tem várias formas de chegar ao CVV e obter a sua ajuda, né? Obter esse contato com o CVV. Bom, eu vou deixar o Antônio falar mais, porque tem muito mais propriedade do que eu, e com certeza vai deixar aqui para a gente várias informações fundamentais. Mas antes de eu falar com o Antônio, por favor, ajuda a gente. Deixa o like nesse vídeo e compartilha esse conhecimento, esse conteúdo com o máximo de pessoas que a gente puder. Particularmente, eu peço isso para essa série de saúde mental, que é um tema tão relevante, tão importante nesses dias que a gente vem vivendo, nessa época que a gente sempre foi, mas nessa época que a gente vem vivendo atualmente, tá certo? Antônio, super obrigado por ter vindo aqui, ceder mais um pouquinho do seu tempo para a comunidade, agradecer de coração a sua vinda aqui, o Experiências Extraordinárias. E eu queria começar pedindo para você explicar, melhor do que eu expliquei, quem é o CVV, o que o CVV faz, afinal? Rodrigo, agradecer ao convite, né, de poder estar aqui, de falar da nossa instituição, que as pessoas conheçam o nosso trabalho, que está à disposição de todos os brasileiros, né, gratuitamente. O CVV é um trabalho feito por voluntários, onde esses voluntários se colocam à disposição de todas as pessoas para conversar aquilo que é importante para aquela pessoa. Todos os contatos são sigilosos, né? A pessoa não precisa se identificar, ela vai falar daquilo que é importante naquele momento. O que motivou ela procurar uma instituição como nossa, no CVV, ou no telefone 188, que é um número nacional gratuito, ele foi cedido pelo Ministério da Saúde ao CVV, né? Então ele é gratuito em qualquer cidade do Brasil. Você que digita 188, você tem a possibilidade de falar com qualquer voluntário que está de plantão de todo o Brasil, né? De norte a sul, leste a oeste do nosso país. É comum uma pessoa liga do Amazonas e pode falar com um voluntário de São Paulo, ou você está no Rio Grande do Sul e fala com um voluntário do Nordeste. É gratuito. A pessoa usa pelo tempo que ela desejar. E também, com o tempo, você vê, porque ele começou com o telefone, né, em 1962. Foi uma forma que as pessoas que fundaram o CVV em 1962 falaram assim, é uma forma de acessar. Eu quero o telefone preto, né, grande. E hoje o 88, por exemplo, veio depois em função da experiência do CVV e dos serviços prestados pelo CVV. Aí depois o CVV sentiu que precisava se aproximar mais dessa comunidade, dessa sociedade. Aí ela criou em 2008 o atendimento via chat. Por quê? Porque o jovem está presente nas redes sociais, está presente nessa linguagem virtual, né? E foi uma forma de criar um mecanismo que facilitasse a entrada. E veio acontecer isso. Hoje, grande parte da procura do CVV no chat, no cvv.org.br, é de jovens. Mais de 30% a 40% que procuram, se apresentam. Eu tenho tantos anos e falam. Porque para o voluntário é uma pessoa.
E eu vou dar a mesma importância, independe de idade, depende de sexo. É uma pessoa que ligou para nós, nós vamos dar a mesma importância para ela. E depois criou o atendimento via e-mail. Eu acredito que o CVV foi pioneiro, porque já existem outras instituições fora do país que atendem, fazem esse serviço semelhante, mas eu acredito que o CVV foi pioneiro no atendimento via chat e via e-mail. Uhum. Né? O que nós entendemos assim, quando ele começou, era o telefone, o número na região de São Paulo, porque o serviço surgiu em São Paulo, no centro de São Paulo. Então tinha um prefixo que a Telefônica, naquela época, cedia ao CVV, que era o prefixo 4111. Uhum. Tinha um número e 4111 pertencia, era cedido ao CVV. Né? E depois ele se propagou para todo o país e, com o tempo, com a necessidade de trabalho, com as coisas que foram acontecendo, né? Tragédias que foram acontecendo, que o nosso serviço pôde atender. Uma delas foi da Santa Maria, onde houve aquele acidente, aquela tragédia com jovens que morreram. Sim, da boate. Na boate. Aí, de repente, o CVV montou uma unidade itinerante para acolher os amigos, os pais que passaram por esse sofrimento, que perderam seus entes queridos. E, de repente, aí houve um reconhecimento do governo. Né? Aí surgiu o número 188, que agora abrange todo o território nacional. E o e-mail era antigamente a carta, que as pessoas nos escreviam. Né? Então, hoje as pessoas usam o e-mail. Eu atendo também por e-mail. E agora, muito menos, tem os atendimentos presenciais. Foi prejudicado em função da pandemia, mas agora está voltando, que eu posso me dirigir a uma unidade CVV, tem os endereços no site, cv.org.br, e vou ser atendido por um voluntário que estiver de plantão na unidade, num horário específico. Né? Mas hoje é muito menos, hoje é mais ou menos a maioria dos contatos. Para você ter uma ideia, nós estamos em torno de 10 mil contatos por dia. Uau! Então, a maioria é pelo 188, depois vem e-mail, depois chat, e alguns que são presenciais, que é um número muito menor. Antônio, quem que procura o CVV e em que momento normalmente as pessoas procuram o CVV? Olha, o CVV está aberto a todas as pessoas. Tá? Todas as pessoas são bem-vindas para ser voluntárias. Sim. E são bem-vindas para usar o serviço. Não existe nenhuma. Todas vão ser tratadas com a mesma importância. Mas geralmente uma pessoa que é solitária, às vezes uma pessoa que não quer incomodar a sua rede de amigos ou seus familiares, está passando por alguma dificuldade, ele não quer incomodar. Né? Aí, de repente, ele liga para o CVV. E o CVV, como eu comentei um pouco antes, ele preserva, a pessoa não precisa se identificar, ela não precisa dar o nome, ela usa o serviço e não precisa nem agradecer. O voluntário que está lá, ele é treinado, é preparado para dar a importância naquele momento. Que a gente sabe quando uma ligação entra, a pessoa está dando uma oportunidade para ela, porque às vezes a gente não sabe que momento ela está da vida dela, e uma oportunidade para o voluntário de exercer o seu voluntariado. Então, são pessoas, às vezes, que estão passando por um momento de dificuldade, às vezes, essa mudança que houve com a pandemia, né, que a forma de se relacionar, houve uma mudança significativa, quer dizer, o luto que foi mudado, quer dizer, a falta de presença. Eu, particularmente, por exemplo, eu fiquei sem tocar, eu tenho uma netinha de 8 anos, eu fiquei sem tocar nela durante 1 ano e meio. Eu ia visitá-la, eu ficava na garagem do lado de fora da casa dela, né, em função que eu era do grupo de risco, né, em função dessa experiência que veio para nos ensinar alguma coisa, né, de convivência. Então, essas mudanças que aconteceram, as convivências também que mudaram. Por exemplo, o retorno. Ao mesmo tempo teve a reclusão em função da pandemia e o retorno para as aulas, o retorno para o trabalho. Né? Tem pessoas que falam que para ela é difícil retornar. Ela criou um tipo de forma de viver, uma pessoa reclusa, e de repente começar a retornar, ter esse ambiente também é uma dificuldade. Então, eu me ligo para falar dessas dificuldades. Às vezes um diagnóstico precoce, a perda do emprego, porque houve alteração. Então, são as histórias de vida das pessoas. E todas vão ser tratadas com a mesma importância. Então, para deixar muito claro, eu posso ligar para o CVV toda vez que eu tiver uma angústia. Eu posso ligar para o CVV toda vez que eu precisar desabafar com alguém, toda vez que eu precisar de um apoio, substituindo, entre aspas, aquele meu ente querido que eu não quero incomodar, ou aquele amigo.
eu posso... O CVV faz um trabalho preventivo, vamos dizer assim, escutando essas pessoas no começo de um ciclo de uma depressão, por exemplo. Olha, toda e qualquer pessoa pode nos procurar. A importância de falar, Rodrigo. Eu acho que falar é algo a gente esquece, que falar do que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo comigo, no meu interior, pode fazer toda a diferença. Né? Até o slogan do Setembro Amarelo é falar é a melhor solução. Porque quando eu falo, eu começo a trazer a consciência aquilo que está acontecendo comigo. E eu começo... Tem uma primeira sensação quando eu falo que é algo que está me incomodando, que é uma sensação de alívio. E essa sensação de alívio me permite olhar os recursos que eu posso ter para lidar com aquela situação. Porque às vezes eu estou com essa angústia, estou com aquele interior, aqueles sentimentos complexos dentro de mim, que eu não consigo nem enxergar, que eu tenho uma outra possibilidade, que talvez é procurar um caminho. Até a possibilidade de pedir ajuda. Nós entendemos, assim, o CVV existe no 88, mas nós entendemos que esse trabalho pode ser feito nas pessoas, melhorando a comunicação das pessoas. A prevenção, nós entendemos que começa em casa, começa numa roda de amigos, de falar como de depressão ou de falar de prevenção do suicídio, quer dizer, no sentido de conscientizar, pode fazer toda a diferença. Porque o suicídio, Rodrigo, ele não é diferente de qualquer outra doença, como a depressão não é diferente de qualquer outra doença. À medida que a sociedade ela começa a adquirir um conhecimento, ela começa a falar com seriedade sobre o tema, ela vai encontrar alternativas. Assim, não foi diferente assim com câncer, com a AIDS. Né? Eu me lembro quando surgiu a AIDS, era complexo, não se falava, era um preconceito significativo. E com o suicídio não é diferente. À medida que a sociedade ela começou a falar sobre AIDS, ela foi encontrando processo de prevenção, melhorou o processo de cura. Com o suicídio não é diferente. E aproveitando que você me permitiu isso, a Organização Mundial de Saúde, aliado a esse movimento, que é um movimento mundial, ela criou dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É no sentido, por exemplo, de que a sociedade comece a falar sobre o tema, adquirir conhecimento do tema e a importância da prevenção e a importância de pedir ajuda. Isso pode fazer toda a diferença. Eu acho que esse é um ponto que você está trazendo importantíssimo para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, que é pedir ajuda. Né? Eu tenho a impressão que ainda há um certo estigma sobre determinados tipos de sentimentos e doenças, como, por exemplo, a depressão, que faz com que muitas das pessoas tenham vergonha, medo, enfim, não sei qual sentimento narrar aqui, de pedir ajuda. Né? E a pior coisa que você pode fazer é justamente não pedir ajuda. Você tem que buscar uma ajuda, seja ela no CVV, seja ela num amigo, num familiar, uma ajuda profissional, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, porque é uma doença. Né? É uma doença como qualquer outra doença que existe dentro do corpo humano e muitas vezes você tem que tratá-la com remédio, inclusive. Né? E você estava me contando, Antônio, que a gente tem aí uma certa... É um assunto delicado, né, pessoal, de tratar aqui, mas a gente precisa trazer à tona essas informações. Né? Eu poderia dizer que a gente tem uma certa epidemia de depressão e de doenças mentais de uma forma geral, burnout, depressão, trauma, causados pela vida maluca que a gente vive, mas também por causa da pandemia. Você acha que é exagero eu falar isso? Rodrigo, eu não saberia, né, sem ser isso. Mas talvez nós estarmos falando é mais presente. Eu acho que nós estamos tomando mais consciência. Acho que sempre existiu. Depressão, entre aspas, no grego, era melancolia. Não sei se você lembra disso. Então, hoje nós estamos falando... É muito recente falar de saúde emocional, de saúde mental. Quer dizer, quando você tem um problema físico, né,
Por exemplo, você tem um problema no coração, você toma alguma série de cuidados, faz check-up, faz uma série de verificações. Você tem problema de diabetes, você controla o açúcar, você, né, tem a insulina que ajuda. Tal. Saúde emocional e mental não tem, é como se não fosse concreto, e ela existe. Uhum. Quer dizer, parece que não é concreto, mas é concreto, porque ela começa a mexer com a sua vida, como você funciona, né? De repente, você funcionava de um jeito, você era uma pessoa produtiva, de repente você não é mais produtivo. E ser produtivo faz parte da vida, Sim. né? Fazer você crescer, estudar, trabalhar, se desenvolver, é um processo natural da vida. E, de repente, você não está se encaixando nesse processo. Eu entendo que é muito recente isso. Quando eu falo recente, eu não estou dizendo que é 1 ano, 2, não. Mas é recente a gente começar a falar de uma forma mais apropriada. Então a gente começa a ter esses nomes, né? Burnout, depressão. Quer dizer, tem uma estatística que a depressão vai ser a segunda causa de afastamento do trabalho do século XXI, né? Vai ser que as pessoas não vão estar conseguindo exercer a sua função, ou estudar, ou trabalhar, e afetado por esse processo. Acho que nós estamos tomando corpo, vamos dizer assim. Olha, vamos ter atento, acontece. Qual acontece? Os sintomas, como cuidar, como tratar, como prevenir. Então, nós estamos nos apropriando. Então, eu não saberia te dizer, talvez hoje nós quebrando um pouco do estigma, do tabu, como foi com o suicídio. Né? Uhum. O suicídio não se falava. É recente. Era um tabu gigantesco, sim, né? As pessoas... Porque o suicídio, o que acontece? Você é impactado, por exemplo, as pessoas que conviveram, que perderam alguém pelo suicídio, eles são impactados emocionalmente, com sentimentos que às vezes não são muito claros. Às vezes sentimento de desespero, de culpa, eu podia ter feito alguma coisa. Não, é muito complexo, não é uma coisa simples, né, que eu poderia ter feito ou não. Né? Às vezes a pessoa dá sinais, às vezes a pessoa não dá sinais. Às vezes os sinais eles são sutis, que não é perceptível, exatamente porque não temos esse olhar, vamos dizer assim, educado para ter esse olhar, né? Quando a pessoa pode estar manifestando um momento de sofrimento. Mas o que é importante é assim, todas essas pessoas nesse processo, elas estão sofrendo. Uhum. Aí você pergunta, quem é a pessoa que liga para você ver? Uma pessoa que está sofrendo. Né? Qual o grau de sofrimento? É o dela. Né? Porque não se mede. Cada um sabe, né, o que tá passando dentro de si, né? Acho que o poeta já disse isso. Cada um sabe a delícia e a dor de ser o que se é. Uhum. Né? Foi Boa. Caetano, né? Uhum. Eu acho que sim, o nosso interior. Você tocou num ponto, nós não estamos habituados a falar dos nossos sentimentos, Rodrigo. É como se o sentimento fosse alguma coisa em segundo plano. O sentimento é uma função natural do ser humano. Nós temos 3 funções básicas para exercer a nossa vida: o sentir, pensar e agir. Eu não falo dos sentimentos. E quando eu não falo dos sentimentos, é como eu não reconhecesse uma parte interior minha. Eu falar do sentimento, eu não sou frágil, não sou forte, não. Eu estou me reconhecendo. Olha, se eu estou com uma angústia, o que significa aquela angústia? No momento que eu faço esse processo de olhar, ela começa a se encaixar no meu processo de vida. Ela começa a encaixar, olha, o que eu posso fazer para que essa angústia seja atenuada? Né? Porque a angústia é um sinal, o sentimento é um sinal que alguma coisa não está indo para um lugar diferente. Né? E aí eu começo a me apropriar disso, a reconhecer isso. E a gente não falar, por que não fala? Ah, é frágil, existe um preconceito. Sim, ainda existe bastante. Sim. E não é forte nem frágil, é uma função do ser humano. Sentir é uma função de todos nós seres humanos. Quando a gente decidiu, Antônio, fazer essa série sobre saúde mental, teve muito a ver com o momento que eu, Rodrigo, estou passando. Né? Eu, no final do ano passado, perdi meu trabalho, às vésperas de um burnout, que veio na sequência da perda do trabalho, que veio com o diagnóstico de depressão, logo na sequência, e que hoje, alguns meses depois, felizmente, já medicado, tratado, já voltando a pilotar a minha própria vida, os meus sentimentos e tal, eu começo a ver o quanto eu fui negligente com os sinais que eu tinha, né? Os sinais que o meu próprio corpo estava me dando,
de, por exemplo, exaustão, de ganho de peso, de apatia com relação à convivência familiar, com relação à convivência com os meus amigos. As pessoas me falavam, mas eu não ouvia. Eu falava, pô, mas você sempre foi um cara tão feliz, tão alegre, né? De repente você sumiu, a gente não consegue mais te encontrar, né? Chegava final de semana, eu queria ficar quieto num canto, sozinho, com 3 filhos pequenos, imagina, já seria difícil fazer isso. Quieto num canto sozinho. Então, assim, hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vi que eu fui tendo sinais e que por N razões, que nesse momento não vem ao caso aqui a gente falar, eu não dei ouvido para aquelas razões, né? E aí eu cheguei culminando num processo de burnout e depressão, que me custou e está me custando bastante sair, né? Em que sentido? Muita energia, muita dedicação. Eu sou um privilegiado, que eu pude me manter afastado do mundo corporativo durante alguns meses, para eu poder respirar, para eu poder voltar para o meu centro. E eu estou muito ligado nesse tema a partir desses acontecimentos. E toda vez que eu brinco, que eu olho debaixo do tapete assim, ó, eu vejo a quantidade de pessoas que estão nas situações muito parecidas com a minha anteriormente, né? E a gente decidiu fazer essa série, e a sua participação aqui, de novo, muito obrigado por ter vindo, é muito importante, porque a gente quer estimular que vocês peçam ajuda, que vocês conversem. Isso não é um sinal de fraqueza. Isso não é um sinal de fraqueza, de que, depressão ou angústia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Na verdade, ao contrário, eu acho que é um sinal de grandiosidade a hora que você consegue entender que você precisa de ajuda e vai lá e pede ajuda, né? A gente estava falando, Antônio, vocês atendem muito pelo telefone, né? Quais são os maiores casos, assim, se você pudesse, você que é voluntário lá da ponta, né, tá lá atendendo, quais são os casos mais comuns hoje em dia? O que vocês mais atendem? Não sei se tem uma razão, um motivo mais comum, mas o que vocês mais atendem hoje em dia? Rodrigo, primeiro eu gostaria de dizer, o seu depoimento, você falar isso, faz toda a diferença, né? Ninguém está livre de estar no momento de dor, no momento de sofrimento. Nós, seres humanos, faz parte da vida, às vezes, né? Em momentos difíceis, a gente lidar com questões que são nada fáceis. Acho que o seu depoimento é mostrar que não é diferente, né? Nós somos pessoas. E no CVV nós temos assim, nós somos pessoas que nos disponibilizamos a estar com outras pessoas, ponto, né? O voluntário é uma pessoa que separa um pouco do seu tempo, ele se prepara e prepara um pouco do tempo para estar ao lado das pessoas, se elas assim o desejarem. E o que elas ligam, como eu te disse, as pessoas não precisam se identificar. Nós não classificamos nenhum tipo de... Não há nenhum pressuposto. Porque só vai existir uma relação de confiança se a pessoa sentir que ela está num ambiente seguro, que o voluntário não está há julgamento, que né? Não há julgamento, que não há crítica, que ela vai ser validada como médio voador. Às vezes a perda de um animal de estimação, né, ela tem um significado ímpar para aquela pessoa, né, que o outro diz assim, compra outro. Não. Para nós entendemos assim, quando a pessoa nos procura e as histórias que elas nos trazem, por exemplo, uma briga familiar, né? Você falou da pandemia, a convivência que mudou. Por exemplo, antes você saía para o trabalho, é como se eu tivesse um tempo, né? Eu saía daquele ambiente familiar, daquele núcleo, eu tenho um tempo, eu vou trabalhar, o meu foco vai para outras coisas, né? Eu tenho as dificuldades familiares, mas vai para outra coisa, é como se eu ganhasse um tempo. Agora, com a pandemia, misturou tudo, né? A pessoa trabalha em casa, principalmente as mulheres, elas cuidam da casa, cuidam da vida profissional, cuidam dos filhos e ainda não tem o tempo nem para elas. Então, tudo isso ocasionou uma mudança disso, de se organizar essa relação. Nós comentamos a perda do emprego,
algumas pessoas nos dizem, não vai terminar? Já era para ter terminado, né? De repente durou 2 anos, né? Quando começou esse processo, vai terminar daqui 2 meses, termina, vacina, tudo. Não, só foram 2 anos, né? O luto, como nós comentamos, o luto ser diferente. Quem perdeu alguém na pandemia, de uma forma, alguns não puderam conviver esse luto, elaborar esse luto, né? Se despedir da pessoa. Teve casos de você não poder nem se despedir, né? Porque era limitado, né? Você não sabia como era esse contágio, quer dizer, tinha várias informações, você sabia que acontecia, né? E como que era. Então, perda do emprego, briga, uma discussão familiar, um problema na escola, um problema de encarar como a escola tem que estudar de uma forma diferente, sem o convívio dos colegas de escola. Quer dizer, estavam estudando nos monitores, né? Muitas pessoas estavam estudando. Quer dizer, essa complexidade de mudança nos relacionamentos, porque toda mudança, principalmente nos relacionamentos, elas nos causam alguma mudança interior, né? E aprender a lidar com essa mudança é um desafio. Aí, eu entendo o trabalho como o nosso, o trabalho da importância do cuidado emocional, do cuidado mental, de você ajudar as pessoas a entender essas mudanças que foram muito rápidas. O CVV, nós entendemos assim, uma mola mestra é a compreensão. Mas a compreensão não é eu compreendo. A compreensão, assim, eu aprendo com a pessoa como ela está lidando com as questões dela, com o olhar que ela está tendo para o que está acontecendo com ela. Que significado, que significou ela ficar sozinha, uma pessoa idosa, não poder sair, não ter contato com os filhos, ficar sozinha dentro de um apartamento ou de uma casa. O que significa para ela essa perda desse contato. Então, quando a pessoa liga para o CVV, nós entendemos que ela já fez uma caminhada. Né? Porque ela vai falar com uma voz, ou vai teclar com uma pessoa com que um ser humano ali do outro lado. Com um ser humano que está do outro lado, que ela vai dividir algo que ela está julgando da maior importância, que ela não teve espaço, ou não quis, né, no seu núcleo. Então ela escolheu e dividir com o CVV. Nós entendemos que isso é um tesouro. Ela está dividindo comigo algo que é muito importante, seja o que for. Não o que ela está me dizendo, mas aquele momento é importante. E o voluntário, ele está lá para acolher a pessoa, sem crítica, sem julgamento, e exercitar a compreensão. Exercitar a compreensão é ativo, né? O que a gente chama assim, ouvir ativamente. O que significa para ela aquela história? Né? Que sentimentos, porque a compreensão ela passa por uma caminhada. Primeira coisa, você prestar atenção no que a pessoa está te dizendo. Sim. Segundo passo, que significados que essa pessoa está dando para o que ela está te dizendo. E terceiro passo, como ela está sendo afetada emocionalmente. Então, que sentimento aí chega? Pode ser uma angústia, uma amargura, um desespero, uma solidão, e aí o significado. Então, é uma caminhada nesse processo. E para isso a importância que haja um ambiente de acolhimento, um ambiente onde ela se sinta segura, se sinta acolhida. O tom de voz do voluntário, ele treina. Nós treinamos o tom de voz para que, já no primeiro contato, que ela sinta que há um acolhimento. Você vive boa tarde, você vive bom dia. Você gostaria de conversar, sempre deixando a porta aberta para a pessoa escolher o caminho. E eu vou seguindo esse caminho. Se ela vai me contar uma história de vida, eu vou seguir o caminho da história de vida dela. Sem nenhum condicionamento, sem nenhuma crítica, julgamento ou juízo de valor. E sem pressa também, né? Vocês estão ali para escutar a pessoa, né? Ela usa pelo tempo, quando ela se conecta ou no 88, ou no chat, no cvv.org.br, é o tempo dela. Se ela quiser usar 1 minuto, ela usa. Se ela quiser usar 40 minutos, o voluntário vai estar lá disponível para ela para todo aquele tempo. Não existe nenhuma restrição. Enquanto ela sentir vontade de desabafar, de compartilhar, o verbo compartilhar é muito importante. Você compartilhar é como se você dividisse aquilo, né? Como se você quebrasse. Se era 1, passa a ser meio. Então, ela compartilha aquele momento. A pessoa compartilhou, o voluntário fez seu papel e ela usou o que deveria usar sem nenhum pressuposto. Como eu disse, não precisa nem agradecer. Desliga e pode ligar quantas vezes quiser. E pode contar a história quantas vezes ela quiser. Porque
Rodrigo, as histórias, elas mudam os significados ao longo do tempo. Sim. Você passar por essa tua experiência que você teve. Quando você estava vivendo a experiência, tinha um significado. Hoje, você falar dessa experiência tem um outro significado. É a mesma história, mas os significados são diferentes. Ela te impacta de uma forma diferente. Hoje, te impacta, pelo que eu percebo quando você me relata, que é uma forma de contribuição. Exatamente isso. Eu quero contribuir a minha experiência, que eu sobrevivi. Eu fui embora. Eu saí daquele lugar e fui para um lugar melhor. Né? Esse é um ponto muito importante que você está trazendo, Antônio. Eu tive os sinais antes, né, de passar pelo processo de depressão. Eu tive os sinais, eu não estava alerta a esses sinais, porque eu achava que, na ocasião, tinham coisas mais importantes do que aquilo para mim. Eu cheguei num ponto em que eu não tive como não pedir ajuda. Então eu não posso aqui falar, eu pedi ajuda porque eu achava... Não, eu não tive como não pedir ajuda. Eu cheguei num estado emocional que eu tive que pedir ajuda. Só que em um dado momento eu entendi que essa ajuda era uma ajuda que não era apenas uma ajuda que ia me tirar daquela situação. Então eu passei por psiquiatras, eu passei por psicólogos, coach, profissional, mindfulness, meditação, enfim. Eu fui abrangendo o meu espectro e trazendo ferramentas para a minha caixa de ferramentas para me ajudar a sair daquela situação, né? E como você disse, hoje eu olho para trás, e o para trás são 4, 5, 6 meses atrás, não são 3 anos atrás. Acabou de acontecer. Então está muito recente tudo dentro de mim. Mas eu olho para trás e eu vejo o quão importante foi cada uma dessas ferramentas, né? O quão importante foi cada papel de cada um desses profissionais que estiveram comigo naquele momento, inclusive do medicamento, né? Do medicamento psiquiátrico, que num dado momento ele é muito importante e existe também todo um preconceito de tomar remédio psiquiátrico e tal, mas eu cheguei ali no momento que eu falei, não, eu faço o que você achar que eu tenho que fazer para o meu médico. E hoje, já totalmente estabilizado, né, mas ainda em tratamento, eu consigo entender todos os passos que eu passei lá atrás. Mas eu, por exemplo, na época, não lembrei do CVV. Por isso eu falei, não, eu preciso trazer o CVV na série sobre saúde mental. As pessoas precisam ter acesso a essa informação, as pessoas precisam lembrar que existe o CVV, que é um trabalho muito sério, que é um trabalho muito centrado, que é um trabalho... Você estava me dizendo que vocês preparam as pessoas, né? Vocês treinam as pessoas para que elas possam estar ali atendendo, né? Não é simplesmente a pessoa chega lá e senta lá e começa a atender, né? Rodrigo, todo voluntário de CVV ele passa pelo mesmo processo, que a gente chama um curso inicial de capacitação. Né? Esse curso, nesse primeiro momento, ele dura em torno de 8 semanas, onde você vai entender a pessoa, procura ter o olhar dessa pessoa que procura, que é uma pessoa que sofre, a pessoa que pensa em suicídio. Né? Nós estávamos conversando um pouco antes, você falou assim, eu parecia frágil, mas dentro de você, de todo ser humano, tem um instinto de preservação. Né? Ele está lá. Você cresceu, você veio a vida, é inerente ao ser humano, o instinto de preservação, que faz você se alimentar, beber água, tem um comando aí, né? Que a gente chama. E a pessoa que pensa em suicídio, e ela também tem algo que luta com esse instinto de preservação, de autodestruição. Então, é uma luta interior muito intensa. Você falou, não é que você não deu valor aos sinais. Existe esse movimento, que a gente chama de um movimento de ambivalência. E a gente não falar de ambivalência, quando você faz uma escolha na vida, você entra no estado de ambivalência. E se você escolheu montar o teu trabalho aqui, se deixou de fazer outro, você entrou em ambivalência. Quando você escolheu se cuidar, você entrou num outro processo. Quando você não estava se cuidando, você estava também num outro processo. Então, totalmente de acordo. É um momento de sofrimento.
E nesse momento, de alguma forma, ela pede ajuda. Então, mesmo quando a pessoa liga para você ver, nós não nos preocupamos em que ponto ela está do sofrimento. Vai ser dado a mesma importância para ela em todo instante. No momento que ela tiver contatado o voluntário vai dar a mesma importância, vai validá-la, seja a história de vida que ela apresentar. Porque você não sabe, né? Porque se a pessoa não está acostumada a falar das suas emoções, dos seus sentimentos, às vezes nem ela mesma sabe o quanto está sendo afetada. Ela não sabe nem narrar, né, exatamente o que ela está sentindo, né? Não sabe, porque a gente não tem o hábito de falar disso. E quando você fala, você se apropria. Você se apropria, aí surge a possibilidade de se cuidar. Por isso a importância de pedir ajuda. Um profissional, como você for. Isso é um leque mesmo. Quem puder me ajudar, me ajude. E é isso mesmo. Tem o CVV, tem um profissional, um psiquiatra, um terapeuta, você falou meditação. Aonde tiver recursos. A nossa missão é valorizar a vida. O que é valorizar a vida? Valorizar a vida é você cuidar. É você ter um trabalho, como você está fazendo, de levar uma mensagem para que outros possam usar. Você está valorizando a vida. A missão do CVV é essa. Né? Aquilo que proporciona que a vida seja validada faz esse processo de caminhar. Por isso, depois, a prevenção. Valorizar a vida, consequentemente, prevenindo o suicídio. Né? O que acontece? Você, quando começa a ter um olhar para a vida, você começa a trabalhar a prevenção. Né? Não falando do suicídio, mas falando da possibilidade que você tem de exercer sua vida. Nem sempre a pessoa que pensa em suicídio, ela pensa em morte. Ela pensa em livrar de um sofrimento, de uma dor que não é fácil de explicar. Né? É uma dor que você sente, um vazio interior, algo que está dentro de você, que você não consegue explicar, mensurar. Quando você não fala, isso fica sem mensurar. Né? Então, por exemplo, se você pensar, eu falei um dos sentimentos que pode estar presente, ambivalência, uma luta interior. Ao mesmo tempo, eu me desconecto das pessoas, eu me desconecto de mim mesmo. Né? É um momento de solidão, de isolamento mesmo. E, ao mesmo tempo, eu tenho um instinto de preservação que fica me empurrando. Olha, você precisa comer, você precisa levantar, você precisa trabalhar. Você precisa se cuidar, você precisa... Tem essas duas forças. Aí, por exemplo, o mundo está tão sem cor que ela quer ir para um lugar melhor. Só que ela não sabe aonde esse lugar melhor. E outra coisa, quando você pensa em lugar melhor, não é um lugar físico, né? É um lugar onde esse interior possa estar melhor. Porque se eu for para uma praia, eu vou levar aquilo comigo, mas eu quero ir para um lugar melhor, que esse interior não está. Eu quero ir para uma situação mais agradável. Eu quero paz. Porque paz para me seguir adiante, para me seguir a vida. E se nós entendemos que a pessoa está passando por todo esse processo, pode fazer toda a diferença o meu olhar para essa pessoa. Entende? Que não é uma pessoa, não é frágil, não é fraca, não é nada disso. É uma pessoa que está num momento de crise, num momento de fragilidade e que pode encontrar um caminho para se cuidar. O CVV não salva vidas, tá? Eu acho que o CVV ele procura criar um ambiente onde a pessoa encontre os seus caminhos para caminhar. Né? Que ela procure os caminhos interior dentro dela para que ela possa. Aí, de repente, ela descobre, nossa, eu estou nessa situação, eu preciso de ajuda de um terapeuta, eu preciso de ajuda de um psiquiatra, eu preciso de ajuda que faz uma meditação. Ela vai sair de dentro dela essa própria resposta, que, no fundo, está dentro dela. Né? Então, aí, essa oportunidade dela falar com mais clareza de algo que não se fala, pode ajudar nesse sentido. Você sabe que quando eu estava no ápice ali da minha depressão, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, gostava no sentido de me ajudava, era falar sobre o meu problema, sobre os meus sentimentos. Então, eu quero agradecer aqui até os meus amigos que estiveram próximos de mim aí nessa fase, que estão próximos de mim nessa fase, porque eu aproveitava qualquer momento que eu tinha com essas pessoas que eu tenho essa relação de confiança para eu desabafar, para eu trazer o que eu estava sentindo. E aquilo, para mim, toda vez que
que eu tinha essa oportunidade, é como se eu esvaziasse um pouquinho, né? Aquela caixa de angústia. É como se eu... né? Cada vez um pouquinho. Toda vez que eu ia na sessão com a minha terapeuta, a doutora Cris Pertuzzi, vai estar aqui também com a gente nessa série, toda vez que eu ia com a doutora Cris, né? Eu ia soltando um pouco daquela pressão toda que eu estava sentindo, né? Então, falar a respeito dos seus sentimentos, no meu caso, ajudou demais. Ajudou demais. E ouvir das pessoas aconselhamentos e, por exemplo, cara, né, como é que você pode estar aí nesse lugar, né? Olha só sua vida, né? Você é um cara saudável, você tem uma família. Só que o que acontece, pessoal, quem está nesse momento de depressão, você pode estar nas Bahamas, no hotel 5 estrelas, né, coberto de luxo e riqueza, que para você não é isso. Né? Não faz sentido aquilo naquele momento. Né? Então, falar a respeito, para mim, sempre foi uma coisa importante. Uma coisa que, toda vez que eu falava, eu sentia que um pedacinho daquilo ia ficando pelo caminho. Né? Um pedacinho daquela angústia ia ficando pelo caminho. E eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fazem, porque é isso, é escutar as pessoas, né, no momento em que as pessoas precisam ser escutadas. Né? Rodrigo, você mostrou o caminho, a importância do falar do que está acontecendo comigo, né? Do falar num ambiente onde eu sinto a confiança com um amigo. Né? Existe um vídeo da Associação Mundial de Prevenção do Suicídio, IASP, em inglês. Ela fala assim, a importância de você ter conexões. Você ter conexões. Você ter amigos, ter um trabalho, ter família, entende? Seja ter uma religião, seja qual for. Né? Você ter conexões, que é onde você tenha, que te propicie você falar do que está acontecendo comigo, onde você se sinta seguro. De falar aquilo mesmo, aquilo que parece o mais estranho. Eu tinha toda uma estrutura para ser uma pessoa feliz, e de repente eu não estava sendo feliz. Né? E isso tem um significado, porque só você vai perceber, poder, quando você fala, trazer a consciência e ver quais são esses significados. E aí, quando você falou em pedir ajuda, e pedir ajuda para lidar com essa questão. Porque sozinho, às vezes, não dá. Né? Não dá. Não dá. Então... Você tem que compartilhar isso com alguém, não tem jeito. Você não consegue digerir isso sozinho. Seja lá qual for o seu motivo para estar com a angústia. Né? Você não consegue digerir isso sozinho. Sem dúvida. E você ter essa oportunidade, pode... Aí que surgiu o CVV assim, né? Você ter alguém com quem você possa compartilhar seu momento. Seja ele qual for. No momento em que for, né? No momento. Ele é 24 horas, né? O 188 é 24 horas, o chat, cvv.org.br. E da forma que eu consigo me expressar. Como eu disse, houve uma mudança nesse decorrer da história do CVV, da forma, da ferramenta. Como disse, o jovem, ele se expressa muito melhor na escrita do que na fala, tanto que ele procura o chat e procura o e-mail. Né? Porque ele sente mais confiança, não sei se ele tem mais facilidade de entrar nesse seu interior e expressar aquilo que está acontecendo. Né? Então, acho que no mundo todo acontece. Hoje a maioria se expressa com WhatsApp. Exatamente. E a gente não está falando. E isso está dando uma mudança na nossa forma de comunicação. E, aí, voltando, quando o CVV criou a plataforma do e-mail e do chat, foi que o jovem prefere escrever do que falar. Né, do que pegar o telefone. Eu vejo lá minhas filhas, né, elas me mandam mensagem, por que não liga? Né, mandam uma mensagem, pai, não sei o que, por que não liga para conversar comigo? Porque eu sou dos antigos, né? Gosta de falar, né? Eu sou da época porque a gente ligava, quando eu queria contatar alguém, um amigo, meus filhos, eu ligava, né? E o jovem tem essa característica de comunicação, a facilidade de comunicação, mas é uma forma diferente. É uma forma diferente. E o CVV procurou exatamente isso.
como é uma faixa de risco do jovem, né? Você estava contando, né? De 14 a 29 anos. Né? É uma faixa de risco no nosso país. É a faixa que mais cresce. Em números absolutos, que as pessoas que tentam suicídio são os idosos, acima de 65 anos. Mas a faixa que mais cresce no nosso país é nessa faixa, de 14 a 29 anos. Segundo o Ministério da Saúde. O que é uma coisa absurda, porque é quando as pessoas estão começando a vida, né? Mas tem tanta coisa que influencia isso, que é como você disse, precisaríamos ter aqui, sei lá, 2 podcasts para falar sobre isso. Conversar é uma coisa muito mágica, né? Porque nós estamos acostumados a falar, não estamos acostumados a ouvir. No CVV nós treinamos falar e ouvir. Conversar é saber ouvir e poder falar, né? Ouvir o que ela tem que contar, o que significa essa frase para ela. Né? Quando ela comunica isso, é um gesto de comunicação. E quando uma pessoa fala isso, se você puder oferecer o seu ombro e conversar com ela de forma aberta, né? Falar assim, você está pensando isso mesmo, em desistir da vida? É isso? Valide aquilo, não, sua vida é ótima, não. Valide aquilo e, de repente, você pode ver a história. Aí vem a história do que está levando essas motivações, o que está impactando ela para ela expressar isso. Então, qualquer gesto de comunicação, a tentativa de suicídio é um gesto de comunicação. E nós entendemos isso, é um gesto de comunicação. Olha, as coisas não estão andando como deveriam andar. E você que estiver perto, se aproxime de forma aberta, sem crítica, sem julgamento, sem menosprezar, não fale que o mundo é belo, que o mundo é colorido. Porque a pessoa naquele momento não consegue enxergar isso. Né? Ela não vai enxergar. Agora, se você falar, o teu mundo é cinza, e vamos conversar desse mundo cinza, de repente o que está acontecendo, o que você enxerga dessa forma, ela se sente reconhecida. Ela se sente validada no seu sofrimento, que ela não é mais forte ou menos forte, mais frágil, não. Ela se sente validada como um ser, naquele processo, que tem todo o significado. Imagine que você perdeu uma pessoa querida, de suma importância. Você vai sofrer. Lógico. E se você não falar desse sofrimento, ele fica escondido. Né? Nós temos um trabalho que chama GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio. É um trabalho onde as pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, parentes e amigos que foram impactados, é uma roda de conversa onde essas pessoas vão falar dos significados disso. O que significou perder alguém pelo suicídio, o que significou tentar o suicídio, como nós estamos conversando. Você falou, você trouxe para mim isso, que passou no momento de você falar disso. Então, cria-se exatamente um ambiente acolhedor, um ambiente de confiança, onde essas duas pessoas, o lado quem tentou suicídio, a pessoa que perdeu, para eles começarem a se compreenderem. É um serviço gratuito, tem os endereços em todos os sites. Pinheiros atende essas pessoas no 4º sábado do mês, na Rua Cristiano de Viana, 972, das 10 a meio-dia. É um espaço para essas pessoas. Não preciso me identificar. Eu chego lá, a porta está aberta, eu entro, eu sento. Se eu não conseguir falar, faz parte. Não é fácil falar da dor, não é fácil falar do sofrimento. Você acredita que vários dos nossos contatos, não só no GAS, mas também na unidade CVV, as pessoas não falam? E nós entendemos que não falar é um gesto de comunicação. Ela está dizendo, eu ainda não consigo falar. Não estou pronto ainda. Eu não estou pronto. Aí o que acontece? O voluntário está lá para esperar esse tempo. Ou dizer, tá bom, você não está pronto agora, mas quando estiver pronto, venha. Venha que o CVV está aqui 24 horas no 88, que nós vamos aqui estar para te acolher. Então, entender que o silêncio, às vezes fala assim, pô, não, o silêncio é um gesto de comunicação. Eu não estou pronto para falar ainda. Eu estou ganhando aquele tempo para falar. Como aquela pessoa que está falando de suicídio, quando ela consegue falar, é como se ela ganhasse um tempo. Né? Ela respira, ganha um tempo, e você falou, bom, você falou um passo de cada vez, né, Rodrigo? Eu ganho um tempo. Se eu conversei com o voluntário meia hora, bom, vou ligar amanhã de novo. Conversei 2 horas, daqui a pouco eu estou dizendo, não preciso ligar mais. Aí só ligo
depois, um tempo, às vezes, é o que acontece também. Liga para agradecer, fala, olha, eu estava num momento muito difícil, eu estou ligando aqui para agradecer vocês, porque eu pude falar do que estava acontecendo comigo. Mas tudo bem. É um belíssimo, belíssimo trabalho, vocês estão de parabéns. Todos vocês que fazem parte do CVV, todos os voluntários, porque é um gesto, é uma organização criada para valorizar a vida, né, com base em pessoas que doam o seu tempo para estar lá para acolher os outros. Então, quando eu falo com você, me vem uma calma, me vem um acolhimento, né? É impressionante isso. Impressionante, Antônio, como, né, você passa essa coisa de paz quando você está falando, quando eu estou te escutando. É uma conexão muito diferente da conexão que eu sinto com outros convidados que já tiveram aqui. Então, acho que esses 25 anos de voluntariado no CVV te trouxeram essa capacidade. Queria te agradecer por ter vindo mais uma vez. E, pessoal, eu vou deixar aqui todos as formas de contato com o CVV, cvv.org.br é o site. Telefone é 188. 188. Em todo o Brasil, você disca 188, vai atender uma pessoa do CVV para você. E tem o chat, tem o e-mail dentro do site do CVV. E lá você também pode saber as unidades do CVV que estão mais próximas de vocês, o serviço que cada unidade presta. E o Antônio deixou aqui para nós esse panfleto, esse folder que fala abertamente sobre essa questão de tirar a própria vida, do suicídio, que eu sei que é um tema denso, a gente sabe disso, mas é um tema importante para a gente falar. Olha esse dado aqui, ó. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Então, é um tema que está muito mais ligado ao nosso dia a dia do que a gente imagina. Antônio, mais uma vez, super obrigado por ter vindo. Uma honra te receber aqui. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado por você ter compartilhado a tua experiência, que não é nada fácil, né? E deixaria só um recado. Se você precisar conversar com alguém, se precisar de compartilhar o seu momento com alguém, você não tem esse amigo, não tem essa pessoa próxima, ou você não quer incomodar, você deve se coloca à disposição. Ou no 188, ou se você prefere escrever no cvv.org.br. Você será bem-vindo e acolhido com a importância que todo ser humano merece. Excelente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nós é que agradecemos não só a sua presença aqui, mas o trabalho que o CVV faz. Pessoal, eu espero realmente que esse episódio ele tenha trazido informações relevantes para você, particularmente sobre o CVV. Mais uma vez, eu quero deixar aqui, ó, cvv.org.br, telefone 188. Deixa eu botar aqui no enquadramento. Telefone 188. Se você precisar de ajuda 24 horas por dia, o pessoal do CVV está lá para te ajudar. São super bem treinados e muito acolhedores, como o Antônio que está aqui com a gente hoje. Mas eu queria pedir um grande favor. De verdade, esse episódio é um episódio que precisa chegar aos 4 ventos. Porque numa sala de 30 pessoas, 5 delas já pensaram em tirar a própria vida. Então é um dado alarmante e a gente precisa fazer essa informação chegar para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, nos ajude compartilhando esse vídeo dentro aí dos seus grupos de WhatsApp, dentro dos seus grupos da família, com seus amigos de trabalho, enfim. Ajuda a gente, que é muito importante. E não esquece, se você não deixou o like ainda, senta o dedão no like aí, que é importante. Isso ajuda muito a gente também. E fiquem ligados, fiquem ligadas, porque tem muito mais episódios sobre saúde mental nessa série que a gente está produzindo aqui no Experiências Extraordinárias, tá certo? Fiquem muito bem e até o próximo episódio.